Ô, velho Vamp, você tava comentando a partida também, tava ali numa tensão, e quando... Tava, ué, eu tô mentindo, você sempre faz essa carinha. Chega em cima do programa, você nem viu eu comentando o jogo. Pô, eu cheguei já no final do jogo, você tava tenso. O jogo tem 90 minutos. Sim, e você tava aqui assim, ó, tava tenso. Dois e acho que eu tô tenso. Você tá nervoso? Tava. Nervoso e aí, mesmo, quando sai o gol... Nós estava no jogo, ele não estava. Quando sai o ele gol, começa bem, toda você semana. veio com aquela palavrinha sua que eu adoro. Gigante. Você fala O gigante. gigante lá é com X. Aí quando sai o gol, você fala gigante é assim. Gigante é assim. Passamos. Eu tô mentindo agora ou eu tô falando a verdade? Não, o Corinthians ficou. Ué, tá bom. Mas a sua comemoração, o seu alívio, mostrou que você tava tenso. Eu? Agora, joguei, foi a vez dos caras. Ô, Vamp, Não é o minha mais, Nilson não. diz que não vê pontos positivos nesse Corinthians. A gente pode apontar pelo menos o Roger Guedes, que você sempre fala, o Roger Guedes é um bom jogador, só que às vezes ele tá no mundo de Nárnia. Pelo jeito ele virou o príncipe de Nárnia, porque agora ele tá focado e tá jogando bem. Agora, pode ser Roger Guedes e Cássio, porque olha o número do Cássio. Com a cobrança defendida ontem, ele chegou a 28 pênaltis defendidos pelo Corinthians. O goleiro que mais pegou pênaltis na história do clube, Vamp. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Mauro, Passa. Né? O jogo, isso que o Justo falou é verdade mesmo. A parte técnica, né? Parecia ontem que ia ser tudo mais fácil, né? Antes dos menos de 5 minutos já fez 1-0 com o Adson, uma bela jogada lá do Yuri Alberto com o Adson. Depois teve a bola na trave, aí o primeiro tempo ficou se arrastando, não pressionou mais. O Remo foi deixando o tempo passar, que favorecia a equipe do Pará. O resultado de 1-0 a levaria para a classificação. No intervalo, o Cuca mexe na equipe, né? Tira o Rony e coloca o Juliano. Tirou o Juliano. Tira o Juliano. Botou o Matheus Cunha. Matheus Cunha. E tem tira mais um. também o... Tirou mais um. O Fábio Santos e bota o Bidu. É fraco. Pra ver se ficava mais ofensivo, né? Bidu... Aí depois sai o Rony, entra Eu sei que o Corinthians não jogou bem. E isso tá falando assim, o Roger Guedes pode ser. É o principal jogador do ataque. Lutou, né? Lutou, mas é aquilo. Pra sequência, eu sempre sou favorável sempre a ir consertando, ganhando do que perdendo. Fica mais difícil. Principalmente a fumaça que tava, né? Das favoritas, todas as rodadas até ontem, todos os favoritos passou. Um equilíbrio Sport Curitiba, ali pra mim tá... Um tá na Série B, outro tá na Série A, mas é o mesmo nível. O Corinthians foi o que teve mais dificuldade. Né? O Cruzeiro reverteu bem, seu jogo contra o Náutico. Flamengo sobrou, podia até emprestar gol pro Corinthians. Né? O Palmeiras passou. O São Paulo, dificuldade com o Ituano, mas passou também. E o Corinthians teve que reverter. Reverteu, tá na próxima fase. Mas o futebol jogado, muito abaixo mesmo. Principalmente para uma equipe que vai enfrentar times de maior poder de calibre, né? Internacional, Flamengo, Atlético, Palmeiras. Tem um clássico no sábado. Não jogou bem. Passou. Mas é aquele negócio, né, Vamp? Chegou no ano passado. Chegou na final e quase foi campeão. Foi chegando. Só então a Copa do Brasil também é o grande otimismo do ano passado, o Corinthians deu uma goleada no Santos. Reverteu aqui contra o Atlético Goianiense, que era time de Série A também. Né? Mas a temporada é o seguinte, pilhado. Você vai pegando, já estamos indo para maio aí. Daqui a 3 dias estamos em maio. Não classificou no Paulista, para as finais, nem para a semi. Né? Quase ficou na Copa do Brasil. Perdeu agora para o Argentino Júnior na Libertadores. Tem o Palmeiras, depois tem o Del Valle. Foi uma mal partida. E com a saída do Cuca, hoje foi oferecido o Paulo Bento, português, que dirigiu a seleção da Coreia. É bom treinador, na sua opinião? Eu vi ele, não conheço. Você quer Paulo Bento, ser ex-atleta e dirigiu a seleção da Coreia. Foi oferecido. Tem isso, né? A gente... Agora vai chegar assim, eu tô falando assim, do que eu tô sabendo hoje, me falaram. Lá. Falaram no Luxemburgo também. Ofereceram, falou, esse momento agora que não tem treinador vai oferecer Deus e o mundo. Vai chegar geral, né? Tem isso, né? Cada escritório vai trabalhar com o seu, né? Tem isso, né, Mauro César Pereira? Porque a saída do Cuca dentro do campo, falando em campo, é ruim pro Corinthians. Porque era um treinador de maior nível que o Corinthians poderia contratar nesse momento. Era um cara que estava abraçado pelo time. O time você vê até nas declarações dos jogadores. Eles foram abraçar o Cuca depois da disputa por pênalti. Disseram,
tem que ver aí a situação do Cuca fora de campo, mas dentro de campo ele ajudou muito o time, foram abraçar depois da disputa por pênaltis, e é um bom treinador. É um grande treinador o Cuca, conquistou títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, um treinador de conquistas. E hoje no futebol brasileiro, a gente tem, lembrando aí, o Tite não quer. O Tite já deixou claro, a minha família não quer que eu comande nenhum time no Brasil nesse ano. Então o Flávio Prado ontem ele bancou, o Tite não vai ser. Aí a gente tem o Carille, que tá bem no Japão, mas que também na última passagem não agradou tanto. O Nilson lembrou agora o Vanderlei Luxemburgo. Tirando esses, não tem treinador no Brasil, né? A não ser o Thiago Carpini. Se quiser, vamos investir nesse cara, vamos ver se é um jovem treinador, que foi o treinador do Água Santa. Porque faltam opções agora pro Corinthians se não for um treinador do exterior. Bem, eu acho que o Luxemburgo não é opção para nenhum time grande há muito tempo. O Dorival Júnior era uma opção, mas o Corinthians moscou nessa, né? Ficou ali pensando na vida e tudo, o São Paulo pegou antes. O Corinthians também é um clube sem dinheiro, que contrata jogadores caros sem ter condições econômicas para isso. O Corinthians que contratou o Vitor Pereira por uma grana alta também, eu acho que isso não é problema. Eles vão lá e fazem qualquer coisa. Pode até nos surpreender amanhã com a chegada de um técnico internacional caríssimo. A gente não sabe o que eles vão fazer. Mas mais do que antes de qualquer coisa, assim, é uma diretoria completamente perdida, né? Ela não sabe o que fazer, ela não tem rumo, as contratações foram muito equivocadas. A aposta num rapaz como o Lázaro foi um erro, se provou um erro, né? Colocaram um auxiliar que era analista de desempenho, a gente ficou na expectativa para ver, torcendo até para dar certo, né? Eu até falava aqui, tomara que se apresente um novo técnico, né? Mas não foi o caso, pelo menos nesse momento, né? Talvez até ele tenha a capacidade, mas não para tratar um Corinthians, né? Com esse elenco cascudo, jogadores, né? Muito tempo de clube e jogadores difíceis que ficaram depois que o técnico português foi embora, alguns deles mandando indireta, né? Alguns que inclusive não jogavam com o técnico português. Aí o técnico português foi embora, mas o time continuou jogando nada, aliás, jogando muito pior. Isso também não é discutido, né? Por que, de novo, né? Por que só se discute técnico, né? Por que a gente não discute mais o desempenho dos atletas? O que falta para essa rapaziada jogar mais? Seja com o Cuca, com o Lázaro, Vitor Pereira, com o Luxemburgo, ou com o Paulo Bento, ou seja lá quem for. Por quê? É uma pergunta que a gente deveria fazer mais. A gente dá muito mais repercussão a algumas frases supostamente de efeito de alguns jogadores do que ao desempenho deles, né? E isso também passa por eles, não é só o técnico, não. Não é só o técnico, não. É um elenco difícil, eu acho, e não existem grandes opções, isso já não é de hoje. Agora, o Dorival era uma opção boa, né? Um cara que a gente já discutiu essa semana aqui, no São Paulo, já chegou com o seu famoso extintor de incêndio, apaziguador, vai ali apagando os incêndios, mantendo a coisa mais ou menos controlada. É um cara experiente, sabe lidar com jogadores com esse perfil, veio no momento mais importante da sua carreira, porque ganhou títulos importantes no ano passado, superou o próprio Corinthians na Libertadores e na Copa do Brasil. Então seria um cara interessante, mas agora já é de São Paulo. Não tem muitas opções, de fato, o Corinthians. O Paulo Bento acho que não é uma boa escolha. O nome que o Vampeta acabou de citar, né? Oferecido lá. Que foi oferecido. Passou pelo Cruzeiro, não teve nem muito tempo de trabalhar ali, acho que não dá para avaliar. Mas o que ele mostrou, por exemplo, na seleção da Coreia, eu acho que foi de uma ingenuidade assim, que não dá. A Coreia tentou fazer um jogo franco com o Brasil, foi o único jogo que o Brasil ganhou na Copa do Mundo com o pé nas costas. Muito em função também das falhas graves do time coreano, que é um time tecnicamente muito inferior, e tentou fazer um jogo muito franco. Então, acho que aquela participação, para mim, já não credencia muito. Como é que ele montaria esse time do Corinthians? É um time difícil, cara. É um elenco difícil, porque você mexe com os jogadores veteranos, você tira um deles e tudo, a gente sabe qual é a repercussão. Isso ficou espirrando no Vitor Pereira um tempão depois. Porque jogadores insatisfeitos porque não jogaram. Mas quando eles jogam também, o que acontece? E você vê que a coisa está tão feia que o cara que se destaca é o Roger Guedes. Num time que tem o Yuri Alberto, por exemplo, que é muito mais jogador que ele, que não está funcionando, não está decidindo jogos. Tá mal. Entendeu? O cara que aparece decidir é o Roger Guedes, o que é, na minha opinião, não é um mau jogador, mas existem outros bem melhores do que ele no elenco do Corinthians, né? Em diferentes posições. E ele que acaba, de alguma forma, se destacando, né? Isso falando só do campo e bola, que eu acho que esse jogo tem elementos extra-futebol muito mais importantes do que o jogo em si, que foi... Aliás, acho até que assim, a comemoração é normal, claro, você se classifica na Bacia das Almas, você vai, é um alívio, né? Como o Vampeta fala, que nem a batida do pênalti, quando você converte, tirou... Mas se você parar e pensar no dia seguinte, estamos no dia seguinte, todo respeito ao Clube do Remo, é constrangedor sofrer tanto para ganhar do Remo nos pênaltis, é claro, como o Nilson falou. Claro que é. O Remo é uma equipe muito mais modesta, que ganhou por 2-0 e poderia ter feito até mais no primeiro jogo,
E agora, nesse segundo jogo, teve de fato a oportunidade para empatar o jogo, faltou pouco. Se empata o jogo ali, um abraço. E foi nos acréscimos do segundo gol para ganhar nos pênaltis, com toda aquela situação. De fato, foi um desempenho muito ruim do time no conjunto dos dois jogos, né, no confronto. O Corinthians, ele sobreviveu, literalmente sobreviveu na competição, mas deixa muito a desejar. Lembrando aqui, que eu falei no Canelada, vou falar aqui também, para reconhecer o velho Vamp, tá? Porque ele acaba de trazer uma outra informação, que o Paulo Bento foi oferecido pro Corinthians. Um monte deve ter sido oferecido, Sim. Tô sabendo só o nome. Não, mas é bom, Vamp, porque muita gente te chamou de mentiroso quando você trouxe a notícia em primeira mão aqui na segunda-feira. Vale dar o crédito. O Vamp sempre fala que a Jovem Pan é informação, e é mesmo, porque ele merece o crédito. Porque pelo jeito engraçadão do Vamp, muitas vezes as pessoas acham, o Vamp tá zoando. Não. Ele trouxe a informação na segunda-feira, quando ninguém tinha trazido, que o Cuca tinha conversado com o Duílio e colocou o cargo à disposição. Aí disseram que era fake news, esse bando de covarde, né, que na internet fica falando fake news, sem saber nada. Foi o Vamp e agora tá aí, tirando onda com a cara de um bando de bobo que ficou tentando desmentir o Vamp aí na internet. Ele falou, segunda-feira, Cuca conversou com o Duílio e colocou o cargo à disposição para, se for melhor para o clube, caso seja melhor para o clube e para ele. E acabou acontecendo. Então, velho Vamp, você é um monstro, além de um baita comentarista, amigo, é um cara que sempre traz informação e tem que ser muito levado a sério, porque as fontes que ele tem, pouquíssimas pessoas têm dentro do Corinthians. Dá também uma moral pro Gabriel Sá, nosso repórter, produtor, que ontem deu a notícia em primeira mão. Antes de todo mundo, ele disse que o Cuca estava fora do Corinthians, que o Cuca ia sair. A gente deu no ar, no Canelada, fomos os primeiros a dar. Então é aí a Jovem Pan dando a informação em primeira mão. Vanderlei Nogueira, sobre essa situação, né? Paulo Bento, o próprio Mauro César já diz que não é o treinador ideal, assim como o Nilson acha que a partida não foi convincente. Agora, é uma situação que vale a pena a gente dizer, a gente vai falar muito sobre isso ainda. Não foi a maior parte da torcida do Corinthians que pediu a saída do Cuca. Uma parte da torcida do Corinthians, no estádio ontem, inclusive, a notícia que a gente recebeu é que não teve vaia pro Cuca. Quando teve, foi muito de uma pequena parcela do estádio. Agora, no futebol, o Corinthians sai prejudicado com a saída do Cuca, porque por não ter um técnico à altura. E outra, como disse o Mauro, se não for o Vanderlei Luxemburgo, que ele acha que não pode ser treinador de um grande clube hoje, não tem opção no futebol brasileiro. Vai ter que ser lá de fora. Boa tarde, Asmar, boa tarde a todos. E eu queria só dizer o seguinte, com relação... Primeiro, você colocou, a gente vai falar do assunto muito Cuca um pouquinho mais para frente, né? Mas já que você colocou rapidinho, queria dizer que esse tipo de avaliação, de reação no estádio, o Nilson estava lá, no estádio, houve, entre aspas, um compromisso para que não ocorresse uma explosão de crítica ao surgir o nome do Cuca ou quando ele ingressasse em campo. Primeiro, pela aquele grupo de mulheres que já tinha se pronunciado a respeito, mas que estava pensando em fazer uma manifestação quando ele entrasse em campo e durante o jogo. Depois entendeu que estaria prejudicando o time em campo e, por isso, ficaria o protesto restrito a antes e depois do jogo e nos dias que se seguirem, se ele continuasse sendo técnico do Corinthians. Então, essa é uma observação importante, porque pode dar a sensação que as pessoas estavam apoiando ou repudiando a presença dele. Houve um compromisso para não misturar as coisas, que a gente vai também estar fazendo isso aqui no programa, falando do jogo, e daqui a pouco nós vamos falar sobre o assunto Cuca. Com relação ao fato, ele é um bom técnico, quando ele foi contratado, eu disse aqui, o Corinthians contratou um técnico experiente, competente, rodado, com muitos títulos, e que pode contribuir tecnicamente para o Corinthians jogar um pouco melhor. Era uma outra coisa. Nós dividimos aqui no programa, quem estava apresentando, o Asmar estava em Paris, quem apresentou o programa no dia foi o Flávio Prado. E a gente falou isso aqui. Estou só fazendo uma linha do tempo, para que as pessoas saibam o que a gente fala no programa, né? É muito importante. E aí foi isso que aconteceu. Ele poderia, sim, melhorar o Corinthians. Agora, ele teria um trabalhão,
porque o Corinthians tem sérios problemas, não é um time de arrancar suspiros. Ontem foi no bico do corvo, foi no sufoco, lágrimas correram por lá, os torcedores estavam querendo um objetivo atingido. Qual era o objetivo? Atingir o objetivo. Era a classificação. Alcançou? Pronto. Esse objetivo foi alcançado. Agora tem que saber como é que foi isso, como é que foi que aconteceu. Né? Foi realmente com a faca no pescoço. Então o Corinthians precisa melhorar muito. Quem virá? Eu não sei. Eu não sei quem virá, mas precisa... Mas tem nome no Brasil, na sua opinião? Assim, para substituir, tem vários... De sopetão, assim, de sopetão. Manda aí. Tem o Thiago Carpini, tem o Vanderlei Luxemburgo, tem o vários Carille. treinadores. Então, vários treinadores que não estão trabalhando. Né? Sim, no Japão, e bem. Mas eu acho que se fizesse uma proposta, o Corinthians viria. Tem vários treinadores. Espera um pouquinho. O Corinthians optou por Fernando, pelo Lázaro, que o Mauro acabou de falar. Eu repito, tudo indica que ele é um cara competente. Está lá faz um tempo no Corinthians, todo mundo que passou por lá levanta a bola dele, um cara antenado, estudioso. Mas não tem rodagem ainda. Não, é claro, não tem rodagem. Mas então, foi bom que o Corinthians optou por ele continuar lá. Eu achei ótimo isso. Mas, e teve a oportunidade, a coisa não rodou. Sábado interino pode ser o Danilo. Não, então, mas também o Danilo não é rodado, é muito complicado. Não, interino, isso. só para quebrar o gás. É muito complicado isso, é muito ligado aos jogadores. O Corinthians não pode ter isso. Tem que ter um técnico que chega lá com boa relação, evidentemente. Ninguém está querendo trazer um guerreiro, não é isso. Mas que tenha liberdade para fazer as coisas. E eu acho que as pessoas que estão lá não têm essa liberdade com esse elenco que é muito rodado lá, tá lá, entre aspas. Foi aquilo que teve no Flamengo em determinado momento. Os caras que mandam. Chega um cara dá uma pequena ordem que eles não gostem e vira uma turbulência. Entendeu? Então, eu acho que tem que ver alguém rodado. O Cuca é rodado, mas veio trazendo tudo isso que a gente vai falar daqui a pouco. Quem que está aí na praça? O Guto Ferreira, vem nomes que tem que ser um cara que não está contratado. Pelo amor de Deus, né? Guto Ferreira pro Corinthians. Eu tô dizendo que não tem uma fartura. O Corinthians está com pipinaço. Está com pipinaço para quem? O que ele vai fazer agora? Ele tem um treinador 7 dias e que veio com um terremoto junto. Quer dizer, uma coisa maluca que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas tem que falar que não houve uma avaliação de risco. Ou ignoraram isso, que eu quero falar sobre isso daqui a pouco, mas avaliação de risco, não houve uma avaliação de risco, que poderia ter passado largo, mas são tempos diferentes, mudou, o mundo mudou. Aquelas pessoas que abraçaram o quarteto em Porto Alegre, voltando da Suíça, como verdadeiros heróis depois de 30 dias de cadeia na Suíça, é só abrir lá, não estão inventando nada. Eles foram recebidos como heróis. Né? Essas pessoas, algumas já morreram, outras estão vivas, que é um caso de 36 anos passados, não fariam isso hoje, porque as pessoas vão mudando. Aquilo que você entendia como era, entre aspas, natural, recuando 20, 30 anos, hoje você já tem cérebro suficiente para achar que mudou, cara. As coisas mudaram. Se você não mudou ao longo de 30 anos, você está morto.